Então aqui nessa questão a gente vai aqui ajudar vocês a resolver a atividade prática que a gente fez em laboratório, né? A gente vai aqui encontrar as correntes elétricas que atuam no circuito que nós utilizamos no nosso experimento, né? Através das equações matriciais que a gente viu. Vamos já ver quais são essas equações matriciais, né, que elas vão ser geradas pela malha abaixo. Então, primeiro, a gente vai ter que identificar cada um desses símbolos, né? A gente já viu que toda vez que eu estiver trabalhando com circuito, né, e ver um cara desse aqui, eu vou imaginar que isso aqui se trata de um resistor. Então, esse cara aqui é um resistor que a gente vai atribuir uma resistência R a ele, né? Então, o resistor, ele tem um papel de diminuir, né, a tensão. Ele vai ter uma queda de tensão quando passar por aqui. Então, por cada um deles, né? Então, primeiro que a gente vai ver, ó, esse elemento, além do resistor, nós vamos ter esse elemento aqui, né, que é um elemento muito comum em circuitos, né, certo? Esse cara aqui pra gente será uma fonte de energia, né, uma bateria, né? Ele pode ser chamado de gerador, tá? Ele vai ser o gerador de energia. Então, esse cara aqui, ele vai ter uma tensão nele. Vou chamar a tensão de U, ok? E resistores são esses aqui. Então vamos lá. Primeiro, a gente vai colocar um R aqui disposto em cada uma das nossas resistências. Aí eu já vou atribuir nomes diferentes para as resistências, tá? Números, na verdade. Então, beleza. A minha tensão aqui, né, será que... Então, esse cara aqui é como se fosse minha bateria, minha pilha, tá? Ela vai ter uma voltagem específica. Então, a gente numerou esses carinhas da seguinte forma. Esse aqui será o nosso R1, esse aqui será o nosso R2, esse aqui será o nosso R3. E aqui, como a gente não vai ter uma resistência aqui, mas a gente vai ter um outro componente na sequência, a gente chama ele de U4, depois vocês vão entender por quê, para ficar na ordem. E aqui, dando continuidade, né, eu vou passar para o R5, R6 e R7. Poderia ter colocado de outra forma? Poderia. Eu poderia também não ter usado o 4 aqui, eu só vou colocar o 4 para vocês verem depois o que isso aqui vai representar, certo? Então, a gente já tem a estrutura básica, agora a gente vai ter que entender outras coisas, como por exemplo, o que é um ponto, né? Um ponto é a união entre dois componentes. Tipo, esse cara aqui, ponto A, ele vai ser a intersecção, né? Ele vai unir, né, um resistor R1 com o gerador U4, né? Então, esse cara aqui está unindo dois. Esse ponto aqui C, ele vai ser a união do R5 com o R6. Outro ponto aqui, o ponto D, a união do R6 com o R7. Outro ponto aqui, o F, união do resistor R3 com o gerador U4. Então esses caras aqui, ó, que só tem dois elementos conectados, né, esses extremos aqui, eles são chamados de ponto. Agora, quando eu tiver três componentes conectados, eu vou chamar de nó, tá? Nesse caso aqui também eu vou ter um outro nó. Então eu vou ter dois nós aqui nesse nosso circuito que são caracterizados com o encontro de três componentes ou mais, tá? Nesse nosso caso a gente tem três componentes conectados. Nesse nó B eu tenho R1, R2 e R5. O nó E eu vou ter R3, R2 e R7. Ok. Agora a gente tem que entender alguns conceitos, tá? Para resolver esse cara aqui, né? Então o conceito geral é o conceito das leis de Kirchhoff. Então a primeira, na verdade não a primeira lei, mas é chamada a lei dos nós. Ela vai falar pra gente que a corrente, só um segundo, deixa eu alterar aqui a caneta. Ela vai falar pra gente que a corrente inicial vai ser igual à soma das correntes derivadas. O que significa isso? Na verdade, eu estou dizendo o seguinte, ó, corrente elétrica a gente pode imaginar assim como sendo os elétrons em transição, tá? Tipo, o gerador ele vai jogar quando ele está acionado, né? Só deixa eu mudar isso aqui. Então, eu ligo essa
esse circuito. Então a gente vai começar a ter uma corrente passando no circuito. Essa corrente são elétrons em transição, tá? Então essa corrente aqui representada pela cor azul será a nossa corrente 1. A gente chama de I, tá? Corrente, vamos chamar de I. Então vamos botar aqui, ó. Será a nossa corrente, certo? Normalmente é dada em ampere. Outra coisa aqui é que a minha resistência, a gente normalmente vai dar ela em ohms. E a tensão a gente vai dar em volts. Agora, quando eu terminar eu determinei aqui que a corrente 1 está passando por aqui, né? Então a corrente, quando ela chegar nesse nó, o que a lei dos nós vai falar pra gente? Ela vai falar que a soma das correntes que vão se dividir quando chegar nesse nó, ela será igual à corrente originária. Então esse cara aqui eu posso chamar de I3 e esse aqui de 2, tanto faz, tá? Se eu chamar de 1, I2, I3. Então, é isso que essa lei está falando pra gente, que a somatória dessas duas correntes aqui, ela tem que ter o mesmo valor que a inicial. E, por outro lado, quando as correntes vão chegar aqui desse lado, aqui, ó, eu tenho o I2, que está descendo, e o I3 que vai dar a volta aqui, o I3 vai estar por aqui, dando a volta. Quando se unir no outro lado, eu vou ter de novo I1. A somatória de I2 mais I3 continua sendo I1, tá? Então aqui a gente vai fechar esse ciclo, né? A corrente ela continua. Enquanto ela não passar pelo nó, ela continua igual. Ela pode passar por um ponto, ela fica igual. Se ela tiver um nó, aí ela vai dividir. Então, já entendi aqui a lei dos nós, né? Esse cara aqui é a nossa lei dos nós. Agora a gente vai para a lei das malhas. Cada malha vai ser... Cada parte do circuito eu vou dividir em uma malha, cada parte fechada. Aqui nesse caso, no nosso circuito, nós teremos duas malhas. A gente tem aqui a malha 1 e a malha 2, tá? Então, eu vou ter que determinar qual será o sentido que eu vou calcular a minha malha, né? Para determinar como é que a gente vai fazer essa parte das malhas. Então, para isso, eu vou escolher um sentido. Normalmente, eu gosto de escolher o sentido anti-horário, né? Então, tanto para a malha 1 quanto para a malha 2, a gente vai usar esse sentido para percorrer a malha. Aí você vai escolher um ponto inicial e a gente vai fazer os nossos cálculos, tá? Então, antes da gente passar pela lei das malhas, antes da gente começar aqui a lei das malhas, eu preciso saber umas coisinhas, alguns detalhes, né? Então, meus componentes aqui, eles vão ter algumas características. Tem um lado dele que é como se fosse um lado negativo e um lado positivo. Então a gente vai atribuir esse lado, por exemplo, a minha tensão aqui, né, como a minha DDP. Na verdade, né, o gerador ele pode ter vários nomes. Posso chamar ele de tensão, de diferença de potencial, DDP, de gerador, né? Então, esse cara aqui é a nossa fonte de energia. Então, ela vai ter um lado positivo e um lado negativo. Então, eu vou caminhando no sentido da minha corrente e aonde onde a minha corrente tocar um resistor, eu vou colocar o maisinho, tá? Aí é outra corrente. Agora aí 3, mas tocou um resistor desse lado. Aqui também, tocou um resistor aqui desse lado. Aqui também, tocou um resistor aqui desse lado. Aqui continuou, tocou um resistor aqui desse lado, certo? E voltou para o negativo da minha fonte de energia. Agora vamos marcar aqui o outro lado, né? Então, se ela toca nesse lado, o lado oposto será o lado negativo. Faltou um resistor, né? Se a corrente está descendo, então o lado positivo dela é onde toca a corrente, ok? Não é que isso tenha polaridade, tá? O resistor não tem polaridade, é um método que a gente faz para facilitar uma visualização aqui de quando será esse resistor está abaixando a tensão ou quando ele vai estar aumentando. A gente vai ver. Então, já tá todo mundo já tem seu positivo, agora vamos para os negativos. Esse cara aqui, ó, tem um positivo, o negativo vai ser do outro lado, tá? Esse aqui tem um positivo aqui, negativo embaixo. Positivo em cima aqui, negativo desse lado. Então, positivo aqui, negativo desse lado. Positivo aqui, negativo desse lado. Deixa eu modificar isso daqui, que isso vai ficar confuso, certo? Aí o que acontece? Toda vez que o meu resistor tiver nesse sentido aqui do mais para o menos, ele vai estar
diminuindo a minha tensão aqui, ele vai estar fazendo uma queda de tensão, certo? Ele começa do mais e vai para o menos, ele está caindo a tensão. Aqui, ó, foi do mais para o menos, está caindo. Nesse caso aqui, do mais para o menos, está caindo. Do mais para o menos, está caindo. Do mais para o menos, está caindo. Agora, aqui, ó, quando a corrente está indo nesse sentido, ele está caindo também. Mas só que nesse caso, vocês podem ver que esse resistor, ele faz parte de duas malhas. Uma malha é essa daqui, ó, que a gente vai analisar ela nesse sentido. Então aqui, quando eu analiso nesse sentido, eu estou descendo e no mesmo sentido da corrente. Então está caindo. Já pelo outro lado, quando eu estiver analisando a malha 2, ó, esse é o sentido da análise. E quando eu chegar aqui nesse resistor, eu vou analisar do menos para o mais. Quando eu analiso do menos para o mais, ela está indo do menos para o mais, ela está indo no caminho inverso, tá? Então aqui nesse caso, esse cara ele vai estar o sinal oposto, tá? Então, toda vez que eu estiver realizando uma queda, significa que eu estou subtraindo. Eu vou diminuir um pouco de tensão, diminuir tensão, diminuir tensão. Nesse caso aqui também diminui tensão. Mas quando eu estiver analisando o sentido contrário, eu vou estar aumentando a tensão, certo? Então, o que isso aqui vai dar, né? A lei das malhas, ela vai dizer o seguinte pra gente, que a nossa tensão, mais ou menos a nossa tensão, depende de qual sinal vai ter atribuído, vai ser, eu vou somar, né, com a minha tensão 2. Então aqui vamos dar uma olhada, antes da gente terminar isso daqui, né, que a nossa malha, ela vai analisar os elementos, ó, 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4, tudo dentro dessa malha. Então vai de 1 a 4, mais ou menos o 3, mais ou menos o 4. Tudo isso, gente, tem que ser igual a 0. Então quando eu for calcular a somatória de todas as tensões nesse lado aqui da minha malha 1, essa malha aqui vai ter que dar 0. Então, antes a gente tem que abrir essa conta, né? Eu vou ter que lembrar da primeira lei de Ohm. É uma equaçãozinha física que diz que a resistência, que a tensão é igual a resistência vezes a minha corrente. Então, isso aqui significa dizer que esses U's que eu vou ter aqui nessa questão, eu posso substituir por cada R, cada resistência que eu vou ter em cada um desses casos, vezes a corrente que passa por ele, certo? Com exceção do nosso U4, que ele já tem aqui o valor dele descrito, já é U, né? Mas todos os outros só são R. Então eu vou ter que reescrever essa conta, preservando o sinal quando necessário e preservando o sinal e transformando para essa equação aqui. Então vamos lá, o 1, a gente vai analisar esse caso aqui, ó. Então esse caso, ele vai ter uma queda, como eu falei para vocês, se sai do mais para o menos, né? Mais para o menos, está baixando a tensão, está tendo uma queda de tensão. Então é menos R. Já estou fazendo a substituição, né? Em vez de colocar o 1, eu vou colocar R1 vezes a corrente que passa por aqui, que é I1, né? Então R1 vezes I1. Aí, vamos para o próximo caso aqui, esse 2, R2. Esse R2 vai ser mais... como ele é... Aqui eu estou saindo do mais para o menos, né? Ele está indo no sentido da corrente. Então, ele está abaixando a tensão, está tendo uma queda de tensão negativa. Então, vou colocar aqui R2 e 2. Gente, se aqui no exemplo anterior eu tiver trocado, ou vocês tiverem feito trocado, I2 para cima e 3 para baixo, aqui seria I3, tá? Mas nesse exemplo que eu estou fazendo, eu estou chamando de I2 para baixo e I3 para o lado. Então, bora continuar dessa forma. Então, o 3 já será bem aqui, com o R3, né? Tá indo do positivo para o negativo, tá caindo a tensão, então fica negativo. R3 e a gente... R3 vezes I1 nesse caso, tá? Olha aqui quem é a corrente que está trabalhando aqui nessa parte da malha, já é I1, certo? Porque ela divide quando passa nesse nó e ela soma quando passa aqui nesse nó. Agora o último ponto. Nesse aqui, ó, eu estou continuando percorrendo a malha nesse sentido, né? Eu comecei a percorrer a malha daqui, né? Passando por R1, R2, R3 e agora a gente vai ver esse U4. O 4, ele, quando eu percorro a malha e eu saio do positivo e entro no negativo, está indo no sentido correto. Então, a minha tensão fica positiva. O 4 fica mais o 4, tá?
Tudo isso é igual a zero, ok? Agora a gente vai reagrupar esses elementos colocando o 4 para o outro lado da equação e ajustando assim, aonde tem I1, a gente vai somar esses R's, aonde tem I2, a gente vai deixar junto com todos os I2 e I3 a gente vai mostrar onde tem 3. Então, essa própria equação vai ficar o seguinte, menos, aí eu vou abrir um parêntese, porque eu tenho, quais são os meus elementos que vão ter R1? Eu tenho R1 aqui, I1 aqui e I1 aqui. Então, eu vou agrupar esses elementos aqui, ó, R1 mais R3. Esses dois caras, eles têm um elemento em comum, que é o I1. Então, eu botei em evidência I1, tá? É como se eu estivesse fazendo a multiplicação desse menos a multiplicação desse. Então, eu botei em evidência o sinal aqui pro lado de fora e o I1 aqui do outro lado. Então, se eu multiplicar tudo isso aqui de volta, eu vou ter R1 e R3 negativo e multiplicado por I1 dos dois lados. Fica menos R1 menos R3, ou menos R1 e 1 mais, no caso menos, R3 e 1. Então, aqui é só botar em evidência. Agora a gente vai para o próximo. O próximo é esse R2 e 2. Né? Então, como eu só tenho esse elemento, eu só coloco ele aqui, R2 e 2. Aí eu não tenho nenhum elemento para corrente 3, então vou colocar 0 e 3, porque eu tenho que ter representação da corrente 1, da corrente 2 e da corrente 3. Tudo isso vai ser igual a esse o 4 vai passar para o outro lado, ele estava positivo, agora ele passa negativo, e a gente tem aqui o 4, certo? Vamos separar aqui, então, agora eu vou calcular a malha 2, isso tudo foi só para a malha 1, né? Agora a gente vai calcular aqui para a malha 2. Vamos calcular aqui para a malha 2 do ladinho. Para a malha 2, eu vou ter a seguinte, mesma questão, né? Mais ou menos, nesse caso aqui será o 5, mais ou menos o 6, mais ou menos o 7 e mais ou menos, aqui ó, começando aqui do 5, o 6, o 7 e esse R2 aqui, né, no caso seria o 2. O 2. A somatória desses caras tem que dar 0. Então vamos lá. Usando aquele mesma característica, né, chegou aqui 3, passou nesse R5, né? Esse R5 sai do mais para o menos, então tem uma queda de tensão. Então essa queda de tensão deixa negativo. E usando a primeira lei de Ohm, eu tenho que U é igual a RI. Opa, nosso U aqui é o 5, né? Vezes o I, 3. Mais ou menos. Aí o próximo também será menos, né? Que sai do mais, vai para o menos. Quando isso acontece, a gente viu já que é uma queda de tensão, e essa tensão eu posso chamar de RI. Se eu não tiver o valor U, que é a tensão própria, né, eu posso chamar de RI, que é a mesma coisa. Então, essa corrente será o I3. O próximo, menos. A mesma coisa aqui com o 7. Também é uma resistência que vai de mais para o menos, é uma queda de tensão, e a gente representa ela aqui como R7 vezes I3. Por fim, o grande problema, né? Quando a gente está voltando aqui essa malha, nesse sentido, a gente está percorrendo, aqui eu estou chegando no resistor, só que eu estou indo do menor para o maior. Então, nesse caso, eu estou tendo um aumento de tensão. Então, eu vou colocar mais R2. Nesse nosso caso aqui, esse R será o R2 vezes I2. Tudo isso é igual a 0, ok? Agora a gente vai trabalhar com essas três equações aqui. Que a gente primeiro vamos ajeitar, né? Porque aqui, ó, a gente já deixou ela pronta para trabalhar, tá? Aí agora a gente precisa ajeitar essa segunda, depois a gente vai ajeitar a lei dos nós e vamos ter essas três funções. Então, beleza. Aqui eu tenho, podem ver aqui que tem eu tenho três resistores que vão estar relacionados com o I3 e um com o I2. Não tenho nada com o I1, então eu vou colocar aqui, ó, 0 vezes I1 menos esse cara aqui, que vai ser o nosso segundo, né, R2, que está relacionado com a corrente 2, menos, aí vão entrar esses três resistores que estão associados com a nossa corrente 3. Então a gente vai somar eles, né? R5, R6, R7 e 3. Tudo isso é igual a 0. Pronto. Agora eu criei algumas equações aqui e eu vou poder montar aqui um sisteminha de equações que vai dar origem à nossa
vai dar origem à nossas matrizes, né? Então vamos lá. A primeira equação, ela diz o seguinte, se eu vou reposicionar ela, né? Mas ela diz que 1 menos I2 menos I3 é igual a 0. Né? Que eu peguei esse I2 e I3 que estava positivo do lado direito, passei para o lado esquerdo e botei tudo igual a 0. Então agora a gente vai começar aqui com a nossa primeira malha. A nossa primeira malha fala que é menos R1 mais R3 e 1 menos R2 e 2 mais 0. Não precisa do mais, né? Só o 0 e 3 é igual a menos o 4. E a última, né? Eu peguei essa aqui, agora a última será essa, que ela fala 0 e 1 menos, opa, não é negativo não, olha aqui um erro, R2 e 2, isso aqui é positivo, né? Mais, então a gente, na verdade, não precisa botar o sinal aqui, né? Só R2 e 2, e o último será menos R5, 6, 7, né? R5 mais R6 mais R7. Tudo isso vezes I3 igual a 0, certo? Agora, o que que eu faço? Eu vou ter uma matriz, eu vou chamar isso aqui de uma matriz A. Então, essa matriz A, ela vai ser composta pelos índices de I1, I2 e 3, né? Aqui, nesse caso, aqui a gente vai ter um número 1 invisível aqui na frente, né? Aqui será menos 1 e menos 1. Então, eu vou ter que os elementos da minha matriz são compostos assim, ó, 1, menos 1 e menos 1. Aí embaixo, aqui eu vou ter menos R1 mais R3. Aqui no meio, menos R2. Esse R2 vem daqui, né? O R1, menos R1 mais R3 vem daqui. O próximo elemento é 0. Aqui embaixo também eu tenho 0. E aqui eu vou ter R2. E o último, é o nosso maior elemento, será a soma de todos os R's. R5 mais R6 mais R7. Beleza. Então essa aqui será a minha matriz A, né? Agora a gente vai fazer o cálculo para encontrar as correntes. Então, para minha corrente 1, eu vou pegar o determinante, dividir por ele mesmo e vou substituir aqui, ó, a primeira linha, a primeira coluna vai ser substituído por esses elementos aqui. Para eu achar minha corrente 1, é o determinante da minha matriz aqui que eu encontrei com a substituição da primeira coluna pelo resultado aqui que a gente encontrou no nosso sistema linear, nossas equações de sistema, nosso sistema de equação. Aí eu vou dividir pelo determinante da própria matriz que eu encontrei embaixo. Então, esse caso é para a matriz 1, para a nossa primeira matriz. Aí o próximo eu vou apagar aqui a segunda coluna e substituir pelo o resultado final, 0 menos o 4 e 0. Então, certo? Esse cara que a gente acabou de fazer será a nossa corrente 2, que eu substituí a segunda coluna. Agora, vamos modificar a última coluna aqui para achar o nosso I3. Pronto, ok? Agora a gente vai executar esses determinantes, tá? Isso aqui é o nosso I3. Então, a nossa missão nessa atividade é descobrir quem é I1, quem é I2 e quem é I3, todos os I's, né? Para fazer isso, nós vamos precisar executar esses determinantes aqui. Então, entrando aqui no site do Tinkercad, procurando por laboratório Leis de Kirchhoff, aí você vê se o autor, né, se o autor for o professor Isaac, então você entra e vai ter esses circuitos aqui. Aí aqui, cada circuito, a gente vê uma parte do nosso experimento, né? Aqui é como a montagem do circuito, tá? O nosso circuito a gente tentou colocar aqui 5 volts. Aí vocês coloquem os valores dos resistores de vocês. Por exemplo, aqui, ó, clicando, você pode alterar aqui o valor dele e a resistência, tá? Se for em ohms, se for miliohms, micro-ohms, nano-ohms, pico ou quilo, mega, giga, tá? Então, aqui botem o valor. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse do lado. Esse do lado direito aqui, ele já tem vários dispositivos ligados, né, para nos ajudar a medir a queda de tensão em cada um dos pontos do circuito. Ficou um pouco mais poluído agora, porque está cheio de voltímetros conectados, né? Mas a corrente, ela entra pelo positivo, passa por aqui, chega no R1, aí bem aqui nesse ponto é o nosso
o equivalente ao nosso ponto B. Vamos dar uma olhada aqui no que a gente representou, né? Bem aqui, ó. Esse aqui é a nossa tensão. Vamos lá. Aonde está a tensão na realidade? A tensão, ela vai vir aqui do mais para o menos através desse gerador de tensão aqui. Isso é como se fosse um carregador, né, de celular, de computador, que a gente liga na tomada, né? Ele vai jogar a energia que está jogando 5 volts nesse positivo, que vem até aqui e passa pelo nosso R1. Esse cara aqui a gente vai chamar ele de R1. E aí você vai botar o valor do seu resistor, né? Aí a gente vai chegar no primeiro nó, esse nó B. Saiu do U4, passou pelo R1. Aí a gente chegou nesse ponto aqui de divisão. Parte da corrente vai para o R5, parte vai para o R2. Então vamos ver aqui, ó. Chegou nesse ponto aqui, parte vai para esse R5 e parte vai para esse R2. Inclusive aqui está chamado de R3. Deixa eu substituir aqui R2. Vamos ver se esse aqui está com 5. Não, esse aqui está errado. Vamos botar aqui R5. Esse nosso cara aqui será o nosso R6 e aqui será o nosso R7. Vamos ver se os resistores permaneceram, ok? R1, esse aqui será o nosso R2, aqui será o R3. Vamos checar agora se todo mundo ficou. R1, R2, R3, R5, R6, opa, aqui não ficou com 6 e R7. Então vamos checar, o R6 ficou certo. Então aqui a gente montou o nosso circuito. Então a energia entra por aqui, ela vai dividir, a corrente passa para baixo uma parte e outra parte passa para o lado, que vai vir para esse próximo resistor, depois desce por aqui, passa por esse resistor e volta para esse nó de baixo, a encontro de 3 elementos, ó, tem 3 resistores aqui. Esse cara é o nosso nó E aqui, ó. É o nó E, onde vem esse R7, vem também o R2, os dois se unem, as correntes daqui, né, desses resistores, e volta a ser uma corrente I1 que vai passar pelo R3. Então, ó, nós temos realmente aqui o nosso R2, aqui o nosso R7, quando vem as duas correntes vão se unir nesse nó e passar aqui para o R3 e por fim ela vai voltar para o negativo da nossa tensão e aí fechou o circuito. Então, esses carinhas que são aqui conectados são a medida da voltagem da tensão, né, em cada um dos resistores. Esse primeiro aqui, ó, a gente tem esse resistor que vai medir, esse voltímetro que vai medir esse resistor, dando uma voltagem de 1.2. Aqui tem até uma coisa interessante. Deixa eu ver se eu consigo um pincel, não, para riscar em algum ponto. Ferramenta de nota. Como é que a gente usa essa ferramenta de nota? Vou ter que parar o sistema aqui, provavelmente, para inserir uma nota. Isso aqui vai ser a nossa malha 1, certo? Vamos adicionar mais uma outra, bem aqui. Vamos chamar só de 2 e 1 para ficar bem mais compacto, né? Certo? Então aqui a gente vai ter a nossa malha do 1, né? Que a gente vai percorrer ela por aqui. E a malha 2 percorre ela assim, né? Então, lembra que a lei das malhas fala que a somatória da tensão na malha 1 tem que ser 0, certo? Então, ó, aqui a gente sai com 5 volts e eu vou ter a tensão nesse primeiro lembra, quando a gente passa por uma corrente aqui no sentido normal, eu vou ter uma queda de tensão, então isso aqui é negativo, é menos 1.8 volts. Aí aqui eu vou ter menos essa outra tensão aqui de 2.43. E depois menos 1.8. Então, se eu subtrair, na verdade, somar todas essas tensões e ver quanto está dando desse lado, né, eu vou ter quantos valores aqui, né? Qual vai ser minha queda de tensão por causa da resistência? Vamos lá, 1.28 mais 1.28 vai dar 1.56. 2.56 mais 2.43 vai dar aproximadamente 5 volts, que é a mesma coisa que sai aqui. Então, a queda de tensão nessa primeira vai ser igual a 5 volts, tá? Então a gente já matou porque a tensão ela tá desse lado aqui, certo? Agora para a malha 2 tem que dar igual também. Então, lembrando, aqui na malha 2, essa parte da corrente que vai passar por aqui, descer, depois vir para cá, ela vai ser somada porque ela tá fazendo tudo com a mesma corrente, né? A corrente que vem para cá, para o lado, que a gente chamou de 3. Então, essa corrente aqui, ela tá ligando os resistores, né? Ela tá diminuindo a tensão, né,
no nosso circuito nesse sentido. Mas quando a gente sobe aqui, ó, esse cara não. Daqui, ó, esse é o lado positivo, marcado pelo vermelho, esse aqui é o negativo. Então quando eu faço o meu sistema de malha, eu venho do negativo para o positivo, esse cara bem aqui vai aumentar. Então ele aumentando fica positivo, os outros que estão diminuindo vão ficar negativo. O que significa dizer que eu tenho que somar esse com esse e vai ter que dar igual a 2.43. Então vamos ver 5.8 volts mais... Aqui a gente tem duas vezes esse valor, né? Então o que a gente pode ver? Que é... Volt não, que é milivolt, né? Então, quando passar para uma casa, aqui a mais fica volt. 5 mais 5 já vai para 1 volt. Aí 0.8 vezes 2, 8, 8, 16. Ficaria 1.16. 1.16 mais 1.27 vai ficar 2.67. Vem um para cá, 40... 14, 3, dá exatamente 2.43, tá? Então, a somatória desses três vai dar 2.43, só que eles serão negativos e esse aqui é positivo. Então, a gente vê que a somatória das tensões na malha 2 também vai dar zero. Ok. Agora a gente pode substituir esses mesmos resistores aqui, você vai vir aqui do lado, né? O formato aqui está um pouquinho difícil de interpretar porque eu tive que modificar o circuito para ligar os amperímetros para a gente checar as amperagens em cada um. Mas você vai clicar no resistor e ver qual é que a gente está falando. O R1, a gente tem que ver que a corrente passa pelo R1 é 27.3 mA. Aí R2, esse cara aqui, ó, R2, que vai passar uma corrente de 0,20.3 mA. R3 é igual a R1, que a corrente que passa em R3 é I1, em R1 é I1 também. Então essa daqui seria a nossa R2, né, que está passando no I2, que está passando no R2. Aí essa outra corrente que ela vai passar nos outros três resistores é igual. Essa é a nossa I3, que vai ser 7.7 mA. Então, nos três casos iguais. Então, o nosso final da nossa conta tem que chegar em I1 valendo 27 mA, I2 valendo 20.3 mA e I3 valendo 7.7 mA. Então, é isso que a gente vai buscar utilizando a nossa sistema de matrizes, né? Então vamos lá. Para isso, para facilitar a nossa conta, né, que a gente já tinha colocado essas equações aqui, eu vou levar isso para o Excel para facilitar as nossas contas. Então eu tenho aqui primeiro as nossas equações, né? Vamos dar uma olhada aqui do lado. As nossas equações, eu tenho que calcular esse determinante dessa minha matriz A. Essa matriz A que eu estou chamando é a matriz comum para todos. Ela vai ter todos eles dividindo por A, né? Então ela foi composta, né, pela nossa análise das malhas e vai ser essa matriz igual para todo mundo. Aí as de cima, para eu achar I1, eu vou substituir o que tinha na primeira coluna por aqueles valores que a gente tinha visto, 0, menos o 4 e 0. Aí, deixa eu mostrar aqui, ó. Não, isso mesmo. Aí, a gente vai fazer o mesmo para cada uma das correntes. Para achar a corrente 1, eu vou trocar a coluna 1 por esses valores, 0, menos o 4 e 0. Para eu achar a corrente I2, eu vou substituir a coluna 2 por 0, menos 4, 4 e 0. E para eu achar o I3, será a terceira coluna por esse valor. Os restantes, as restantes das colunas, né, elas permanecem com o mesmo valor que tinha da matriz A aqui de baixo. É idêntica essa matriz A com a substituição de cada uma das colunas. Aí, depois que eu calculo o determinante em cima e embaixo, eu faço essa divisão e vou chegar nessas contas aqui do lado, nesses valores. 2,7 é menos 2 significa a mesma coisa que 27,3. Isso aqui é em miliampere, unidade de medida, tá? Porque aqui a gente está usando essa aqui, a notação científica, e aqui a tradução para a corrente que a gente está usando em mili, que é um divisor, né? Dividir por 1000. Então é 1 ampere dividido por 1000, é miliampere. Nesse caso aqui de baixo, esse 2,7 é a mesma coisa que 20
20,3. Opa, caiu notação científica. Deixa eu mudar para geral. 20,3 divididos por 1000 ampere. Divididos por 1000, a unidade em ampere. É a mesma coisa. E 0,7 é exatamente menos 3, né? Então isso daqui é 7,07. Como aqui tem menos 3, é porque já está dividido por 1000, né? Então, isso aqui vira miliampere. Então, ó, se eu somar esses três, ó, já temos aqui o nosso I1 de 27,3 miliampere. Vamos ligar aqui para a gente ver se bate. 27,3 miliampere. Aí o nosso I2, 20,3 miliampere. O nosso I2, 20,3 miliampere. O nosso I3, 7,7 miliampere. O nosso I3, 7,7 miliampere. Então, bateu, né? Então, vocês podem utilizar essas equações e também o site, né, Tinkercad, no arquivo Laboratório de Leis de Kirchhoff, tá, feito por Isaac, para substituir o valor desses resistores pelo seu resistor para ver se vai bater, se vai dar certo com o seu cálculo, tá certo? Então façam isso, executem essas matrizes, façam a divisão e chequem se esse resultado está correto.